poderia deixar de passar aqui para poder dar uma palavra, né, para todas as crianças da EBD. Desculpem a minha cara amassada logo de manhã cedo, mas eu senti a necessidade de, mesmo com essa pandemia, né, essa confinação que todos estão tendo que passar, a gente, como professora da EBD, a gente sente muita falta, né, de poder aplicar as lições, né, que nós preparamos, né, as lições que demoramos para estudamos, oramos, né, e chegar um momento assim que ninguém nunca viveu, né. Então eu senti essa necessidade de dar essa palavra para as crianças, mesmo nós estamos em confinamento, né, e precisamos dar continuidade, mesmo que à distância, para as aulas da EBD para as crianças, né. Seria ótimo, né, se toda a EBD, os professores da EBD também fizessem vídeos objetivos para que possamos ter essa continuidade mesmo à distância, tá? Antes de mais nada, eu quero, antes de a gente ler, né, dar um bom dia para minhas crianças que estão, né, cada um nas suas casas, né, estando no momento de confinamento. Não é fácil ficar só dentro de casa, não é fácil ficar tendo a mesma rotina todos os dias, né? Eu quero que vocês acalmem o coração de vocês. Lembra do que a gente estudou lá no comecinho, lá no ano passado, e vocês conhecem muito bem a história de Noé, né? Vou relembrar Noé. Lembram que Noé teve que ficar na arca 40 dias, 40 noites com aquelas chuvas, né, caindo o tempo todo. Depois ele teve que esperar mais tempo ainda, né, para que as águas pudessem abaixar e ele pudesse sair com a sua família de dentro da arca. Noé teve que ter muita paciência, né? E é essa mesma paciência de Noé que nós temos que ter nesse momento onde que o mundo está passando por esse momento de dificuldade. Isso é um momento passageiro, não vai durar muito tempo, né? Com a união da igreja, orando e intercedendo, não só nós aqui da Igreja Batista, aqui do Noronha, mas as igrejas no seu geral, se unir em oração, para que o Senhor possa vir com a sua mão misericordiosa sobre o nosso mundo, sobre o nosso país, sobre as nações, né? Eu creio no poder da palavra do Senhor que isso vai passar. Nada disso vai ser nada disso vai ser ficar por muito tempo, tá bom? E antes de eu dar início, né, vamos orar, né? Você aí, criança que tá assistindo eu aqui agora, né? Você que tá assistindo a tia Paty, desculpem pelos erros, né? De antemão, ou o vídeo ficar meio assim. É a primeira vez que eu gravo, né? É meio desafiador, mas creio que o Senhor vai estar nos conduzindo para o entendimento da palavra dele, tá bom? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos primeiramente agradecer pela tua infinita misericórdia. A tua palavra diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam ao Senhor. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa estar presente agora em nosso meio, possa estar indo a cada casa de cada criança nesse momento, Pai, trazendo a paz que excede todo o entendimento, que o Senhor possa estar no coração dessas crianças, nos seus pais, para que eles possam, Deus, ter toda a sabedoria e entendimento, para que possamos ajudar os nossos filhos nesse momento de confinação que nós estamos vivendo. É um momento novo, nunca ninguém tinha vivenciado algo desse tipo. Talvez os mais velhos já tenham visto alguma coisa parecida, mas nós que somos um pouco mais novos, não é a primeira vez que tudo isso está acontecendo de uma forma cada vez mais alarmante. Nós sabemos, Senhor,
que as notícias que estão dando no jornal não são favoráveis, mas nós cremos na tua palavra, nós cremos na tua mão misericordiosa, para que esse momento que estamos vivendo possa vir passar o mais rápido possível, Deus. Nós entramos, Senhor, nesse momento de oração, para que possamos orar pela nossa nação, orar pelas famílias que estão perdendo seus entes queridos. E queremos, Senhor, que o teu Espírito Consolador possa estar nos nossos corações, reinando e mostrando na tua palavra em quem nós temos crido. Então nós cremos no Senhor Jesus Cristo, que Ele assim, com mais rápido, que não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor, todas as coisas vão se tranquilizar novamente. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Eu tinha planejado um plano de aula falando sobre a escatologia, que é o estudo do final dos tempos, né? Eu até tinha conversado com algumas irmãs e tinha colocado o nome de Escatologia Kids, né? Para as crianças que já estavam pedindo um estudo acerca do Apocalipse. E por coincidência, né? Essas lições que eu já tinha preparado, que eu já estava em mente, já estava me preparando para fazer essas aulas, caiu com o tema da EBD. Então, estive orando, estive buscando ao Senhor, né? E tudo que vai ser, já coloco de antemão, tudo que você falado e dito aqui, não é para se apavorar, não é para ficar com medo, mas é para trazer esperança. Esperança da volta de Cristo, sabendo que o Senhor, Ele vai resgatar a sua igreja. Ele vai vir para arrebatar a sua igreja. E vai vir para colocar fim a toda essa continuidade de maldades que vem acontecendo, né? Para que nós possamos reinar com o Senhor eternamente. E o tema que eu tinha preparado para dar para as crianças é um nome chamado Esteja Preparado. Desculpem se a minha voz ficar falhando, eu estou um pouco resfriada, né? Então, eu vou fazer a medida do possível para que o áudio possa sair bacana, tá bom? Eu queria que todas as crianças, junto com os seus pais, né, aquelas que ainda não sabem ler, ajudem os seus filhos aí, peguem a Bíblia, já vão mostrando para eles aonde se localiza o texto, tá? Para eles já começando a aprender. Era isso que eu já estava ensinando dentro de sala de aula, tá bom? E o texto, né, de abertura dessa Escatologia Kids, tá? É o texto de Mateus 25, que é a parábola das 10 virgens. Então, abram aí Mateus 25, tá? Eu vou começar aqui a ler na minha Bíblia. O reino do céu é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E demorando o noivo, todas começaram a cochilar e a dormir. À meia-noite, porém, ouve-se um grito: o noivo chegou! Saia ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, talvez não haja o suficiente para nós e para vós. Ide, porém,
aos que vendem azeite e comprai-o para vós. E assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiais, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Então, olha só o que o texto bíblico ele está nos ensinando. Esse texto fala nada mais, nada menos sobre a preparação do cristão para a volta de Cristo. Isso é um alerta que Jesus está dando acerca da sua volta, tá? No texto bíblico está contando, Jesus conta uma parábola. Era costume daquela época o noivo ir até a casa da noiva, buscar a sua noiva e levar para a sua casa para a festa do casamento. Então, o noivo já tinha tudo preparado para ir buscar a noiva e levá-la para sua casa para festejar, para celebrar com a sua noiva. O primeiro passo que Jesus ele nos ensina é sobre a preparação, como a gente deve se preparar, né, para esse evento glorioso, né, que será a sua volta. Jesus ele pede lá em Mateus 24, 44, eu vou abrir aqui também. Jesus pede para nós estarmos preparados. Então vamos lá ler Mateus 24, versículo 44. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. Então, meus queridos, olha só o que o texto ele fala para nós ficarmos, para nós vigiarmos, para nós estarmos preparados, né? E como a gente se prepara para um evento desse? Continuando a nossa vida cristã, orar, leitura da palavra nas suas meditações, evangelizar. E eu posso colocar vários adjetivos, né, para a nossa continuidade da vida cristã. Ah, mas nesse momento, tia, não dá para a gente sair para evangelizar, não dá. Mas a gente pode orar pelos nossos irmãos que estão precisando, pela nossa igreja, pelos nossos pais que às vezes têm que sair de casa para poder trabalhar, para trazer o sustento, embora em tempos difíceis. Nesse tempo que a gente está passando agora, né, que é um momento de pandemia em todo o mundo, agora que nós temos que nos preparar. Isso é um dos sinais da volta de Cristo. Não significa que está acontecendo o apocalipse, longe disso, né? O apocalipse é um evento fora do comum, tá? O que nós estamos vivenciando é só esses sinais da volta de Cristo, né? Mateus 24 dá alguns sinais, a tia vai falar nas aulas mais para frente. Lucas 21 também vai falar um pouco, né, sobre os sinais da volta de Cristo, mas são apenas os sinais. O princípio das dores. Por que se chama princípio das dores? Se a gente for colocar em comparação uma mulher que está grávida, está prestes para dar à luz, né? E quando ela inicia o trabalho de parto, né, o parto normal, eu não tenho como explicar nessa totalidade porque eu não vivi isso. Meus partos foram todos cesáreas. Mas pela experiência que as pessoas falam para mim é que começa com uma cólicazinha. E ela vai aumentando, essas dores vão aumentando,
gradativamente, até chegar num ponto em que a mulher começa a sentir que o neném está saindo. Do mesmo jeito é o princípio das dores. O princípio das dores, eles vai nos mostrar os sinais da vinda de Cristo. Mas ainda não chegou a hora do bebê nascer. Ou seja, não chegou a hora para que venha toda aquela grande tribulação, né? Não chegou a hora ainda de Cristo estar voltando, tá bom? Então, tudo isso é só o princípio. Se a gente for olhar em Mateus 24, versículos 13, ele fala assim: mas quem perseverar até o fim será salvo. Então, o momento é de perseverar, é o princípio de todas as coisas. Ainda não aconteceu e não está acontecendo o Apocalipse. Nós estamos vivendo os primeiros sinais, os sinais dos princípios das dores, os sinais da volta de Cristo, tá bom? E outra observação que Jesus também nos dá, em Mateus 25, 13, né, que Jesus ele pede para nós vigiarmos. Vamos lá ler? Portanto, vigiais, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Jesus ele pede para a gente ficar atento, porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora que ele vai voltar. A Bíblia Sagrada, ela não revela dia, não revela a hora. Somente Deus é quem sabe o momento certo que Jesus irá voltar. Mas nós também temos que aplicar a vigilância na nossa vida. Por quê? Por que Jesus pede para nós vigiarmos? Porque Ele sabe, meus queridos, Ele sabe, meninos e meninas da IBD, que a nossa carne, ela é fraca. A nossa carne, ela é um corpo pecaminoso. E ela sabe que nós podemos estar caindo em pecados conscientes e inconscientes. Então, a partir do momento que nós vigiamos a nossa forma de vida, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós ouvimos, né, e aquilo que a gente pratica, Jesus está falando, está aplicando esse versículo à nossa vida cristã, que nós precisamos ficar atentos àquilo que a gente faz. Vou dar um exemplo. Tem muita gente que fala que é cristã e ela vai lá e ela sempre rouba uma caneta. Será que isso é uma prática que Deus aprova? Não, né? Não é uma prática que Deus aprova. Mas a pessoa tem aquele hábito, não pode ver uma caneta que vai lá, ó, e pega para si, leva para casa escondido, né? E não devolve mais. Isso acaba se tornando o quê? Um roubo, um furto. Então, é nesse sentido que Jesus está nos alertando também para que nós possamos vigiar nas nossas atitudes, naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós ouvimos, né? Que quando a gente ouve algo, a gente começa a pensar sobre aquilo e aquele pensamento também às vezes não é legal. Então, vigiem, crianças, vigiem vocês, o que vocês falam entre seus irmãos, o que vocês fazem que a mamãe e o papai também não gostam, tá? Ser desobediente ao pai e à mãe também é pecado a Deus, tá? Então você precisa também, meu querido, vigiar, obedecer os seus pais, né? Saiba que tudo que eles estão fazendo é para o seu melhor, para a sua segurança. Então você precisa obedecer ao papai e à mamãe, tá bom? Eu sei que não é fácil a gente obedecer a tia. A tia foi criança também. A tia lembra também que a tia também era muito desobediente quando era criança. Não era toda vez que a tia obedecia, não. Mas a gente tem que praticar a obediência. E nesse sentido, quando a gente pratica,
quando a gente pensa antes da gente falar, ou pensa antes da gente fazer algo que aquilo a gente sabe que é errado, a gente também está vigiando também, tá bom? Então, guardem isso dentro do coração, ó, e aqui na mente para a gente praticar. A palavra de Deus fala assim: guardarei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A partir do momento que nós gravamos a palavra do Senhor, as escrituras sagradas dentro do nosso coração, ela também é um escudo para que nós possamos ter a vigilância de evitar aquilo que é errado, tá bom? E o terceiro ponto é que Jesus alerta que a sua volta não tem data e nem horário. Então, abra aí Marcos, capítulo 13, versículo 32 e 33. Vá lá em Marcos, capítulo 13, versículo 32 e 33. Olha só o que o Senhor ele também fala aqui. Contudo, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente Deus. Tenham cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, Jesus, ele nos alerta sobre o dia da sua volta, porque ninguém sabe. Mas ao mesmo tempo ele fala para a gente vigiar, porque a gente não sabe a que tempo ele vai chegar. Então, continuem a orar, continue a fazer os seus devocionais, estudar a palavra do Senhor, né? Quando o pai e a mãe vai dizer: olha, Sara, pega a Bíblia, vai ler. Olha, Ana Clara, pega o caderninho de desenho bíblico e vai fazer. Olha, Arthur Pimenta, Arthur Gomes, vai lá, pega a Bíblia para ler um pouquinho, lê um capítulo. Carol, pega a Bíblia para ler. Vamos estudar. O papai e a mamãe, eles sabem que você também precisa fazer a sua parte. Não é porque a gente é criança que a gente não tem que dar esse exemplo também, tá bom? Então, qual é o objetivo da nossa lição? Primeiro, como posso me preparar, né? Que foi a pergunta de início, né? Como eu posso me preparar para a volta de Cristo? Orar, jejuar, leitura bíblica, ser obediente aos pais, que ao mesmo tempo quando a gente obedece, a gente vigia. Por quê? Porque a nossa carne ela é fraca. O principal, ficar ciente que a gente não sabe nem o dia e nem a hora em que Cristo irá voltar. Mas se a gente vigia, a gente fica atento. A Bíblia fala também que Jesus ele pode vir como um ladrão na noite. Sabe aquela pessoa má que às vezes querem entrar na casa do outro e roubar? Justamente isso Jesus ele está falando. Que se a gente soubesse o dia em que um ladrão vai entrar na nossa casa para roubar alguma coisa, a gente ia ficar atento, né? Para que impedisse a entrada desse ladrão aqui em casa para roubar alguma coisa. Do mesmo jeito, é a volta de Cristo. A gente também não sabe o dia e a hora que ele vai vir, mas isso não anula aquilo que ele prometeu, que ele virá. Então, a todas as crianças da EBD, tá? Estejam preparadas, se preparem, busque ao Senhor, faça a sua leitura diária da Bíblia, né? Aos pais, que as crianças que não sabem ler, façam a leitura bíblica junto com seus filhos.
Ensinem da palavra de Deus para eles, que é coisa que vocês já fazem, porque as crianças, elas aparecem com umas perguntas que parecem já teólogos. Que até eu fico, às vezes tem perguntas que eu não sei responder para eles, eu tenho que falar às vezes, né? Que a tia vai estudar sobre aquilo e daí depois na próxima aula eu ia explicar. Por incrível que pareça, eles fazem isso, viu? Né? E continue a vigiar, continue a orar, se preparem. Isso não é só um alerta para as nossas crianças, mas esse é um alerta para todo cristão. Nós precisamos estar preparados. Lembre-se que as 10 virgens, 5 delas, elas tinham azeite. Elas estavam preparadas para o momento da chegada do noivo. 5 prudentes não prestaram atenção, nem se importaram em procurar azeite para poder chegar aquele momento para acender as suas lâmpadas. E quando o noivo chegou, as 5 prudentes que estavam com azeite entraram para as bodas do casamento. E as 5 insensatas ficaram de fora, tá? Que nós possamos estar preparados para esse grande evento, tá bom? A seguir, eu vou passar um vídeo para as crianças, tá bom? Como meditação, tá? As crianças meditem, né, no que o desenho vai falar, né? E que até a próxima aula, tá bom? Eu vou estar lançando os vídeos todo domingo para seguir a rotina da EBD de domingo, tá bom? Eu só antecipei esse hoje para poder dar uma palavrinha para as nossas crianças. A todas as crianças da sala de 4 a 8 anos, a tia tá com muita, mas muita saudade de vocês. E não vê a hora disso tudo passar para poder a gente estar junto de novo, tá bom? Isso é temporário, tá? Eu creio que o Senhor estará com as suas mãos estendidas para que isso tudo venha a passar, tá bom? Um beijo no coração de vocês. A tia tá orando por vocês também, tá bom? Fica com Deus. Eu adoro histórias. E você? Bom, a história que eu vou contar hoje é sobre 10 moças que foram convidadas para participar de um casamento muito especial. A tarefa delas era iluminar o caminho para o noivo passar, usando as suas lâmpadas com óleo. Elas se arrumaram e deixaram tudo pronto para quando o noivo chegasse. Mas ele demorou tanto, que elas pegaram no sono. Era meia-noite e alguém gritou: "O noivo está vindo!" Elas acordaram no susto, pegaram as suas lâmpadas para iluminar o caminho para ele, mas adivinha só, o óleo das lâmpadas de 5 delas tinha acabado. E as outras 5 não podiam emprestar, senão todas ficariam sem óleo suficiente para chegar à festa de casamento com o noivo. Ufa! Chegamos à festa de casamento. As 5 virgens que tinham óleo extra suficiente acompanharam o noivo e cumpriram sua missão. Por isso, puderam entrar e participar desse momento tão especial e importante. Como eu disse no começo da história, esta era uma festa muito importante para mim. Todos já tinham sido convidados há muito tempo, mas ao invés de se prepararem para me encontrar, perderam tempo com outras coisas. Eu contei essa história para mostrar que um dia, muito em breve, eu vou voltar para encontrar com todos vocês. Mas ninguém sabe quando será, por isso precisam estar sempre prontos. Você quer se encontrar comigo logo, logo? Então, prepare-se, porque esse dia está chegando.